Olá, pessoal do sexto ano, professor Esquilassi. Estamos aqui para a aula 2 da atividade 2. Para quem não viu ainda, eu já coloquei e vou colocar aqui embaixo para vocês, junto nesse e-mail, a aula 1, caso alguém não tenha visto ainda. Tá? Então agora nós vamos para a segunda atividade. A aula 1 já ajudou a responder as atividade 1. Agora a atividade 2 vai ser com a aula 2. Lembrando que você pode pesquisar também nesses sites que eu coloquei aí. Vamos lá. Isso aqui é para lembrar, fazer uma revisãozinha antes que eu tinha sugerido na aula 1. Para quem quisesse pegar, colocar uns 10 feijões na água de um dia para o outro, né? Abrir o feijão, que dentro dele você vai ver a sementinha aqui, né? Você vai ver o embriãozinho, que vai ser essa planta depois quando ela crescer, e aqui vai ser o alimento enquanto a planta não faz a fotossíntese, né? Então tá aqui, ó, a semente plantada, uma minúscula raiz, vai se desenvolvendo. Essas mudanças ocorrem com o passar dos dias, até que ela perde esse revestimento aqui, e aí, ó, a folha começa, essa folhinha pequena, ela já está se desenvolvendo. E da onde que está tirando o alimento? Principalmente daqui, dessa estrutura que chama cotilédone, e já começa a retirar também da raiz. E quando ela atinge um tamanho maior, o cotilédone, você pode perceber que ele já está tudo consumido, ela fica murcha, e aí a planta já consegue viver sozinha, porque ela já tem folha para fazer fotossíntese, tá? E qual que é a importância da fotossíntese? Relembrando. Primeiro vamos entender o seguinte: o animal, né, como nós somos mamíferos, a gente faz parte do reino animal. Nós, como todos os outros animais, a gente faz a respiração, nós realizamos a respiração, que acontece de dia e de noite. E nessa respiração libera energia para o nosso funcionamento do nosso corpo, de todas as nossas células, todas as partes do nosso corpo. Então, libera energia e a respiração ela vai consumir o quê? Glicose e gás oxigênio. Da onde vem o gás oxigênio? Vem do ar. E a glicose e o oxigênio que a gente usa para respiração, isso aqui é uma reação que vai produzir água e gás carbônico, que o gás carbônico que a gente elimina também vai para o ar. Tá? E a água sai na forma de transpiração, tudo, né? Uma parte vai para a urina, uma parte fica no corpo, certo? Uma parte até sai também na respiração na forma de vapor. Agora, a planta, ela realiza, além da respiração, além da planta fazer tudo isso aqui, ela ainda faz a fotossíntese, que ela ocorre se houver uma iluminação adequada. E ela requer energia da luz para fazer fotossíntese. Então, diferente da respiração, a respiração libera energia. A fotossíntese, ela usa a energia da luz, que vai consumir também a água, que tira do solo o gás carbônico que está no ar, e essa água que vem da onde? Do solo, que é onde a planta também obtém os nutrientes. E o gás carbônico vem do ar. Então, na fotossíntese, ela usa água e gás carbônico e produz o quê? O gás oxigênio, que é o que a gente usa, e a glicose, que ela usa no alimento dela. Por isso que a planta, ela produz o próprio alimento dela. E a glicose que a gente usa vem o quê? Dos alimentos que a gente consome que tem glicose, tá? E essa glicose vai servir de alimento. E para a fotossíntese ocorrer, precisa de clorofila para poder a planta realizar fotossíntese. Tudo bem? Vamos lá. E por que a fotossíntese é importante? Porque toda planta faz fotossíntese. Como eu disse, ela é autótrofo ou pode ser chamado de ser autotrófico. É aquele que produz seu próprio alimento. Nós vimos lá na fotossíntese. Tá? A plantinha, quando ela já atinge um tamanho ideal, ela já começa a produzir o próprio alimento dela. Então a planta é um ser produtor autótrofo. Essa planta serve de alimento para que uma esperança, um grilo, né? Lembrando que isso aqui tudo é uma cadeia alimentar, que é uma sequência de organismos e que um serve de alimento para o outro. Então nós temos que a planta serve de alimento para o consumidor primário. Então geralmente não. Todo ser que vem aqui, pelo menos ele é herbívoro, ou seja, ele se alimenta de planta. O consumidor primário, porque ele é o primário, o primeiro, certo?
O grilo vai servir de alimento para o sapo. O sapo é o consumidor secundário. O sapo serve de alimento para a cobra, que é o consumidor terciário. E a cobra serve de alimento para a águia, no caso aqui uma árpia, consumidor quaternário. Então essa setinha vermelha indica quem serve de alimento para quem. Então isso tudo é uma cadeia alimentar. E nós temos também aqui todos esses consumidores são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, depende de outros seres vivos. Eu fiz essa revisão para vocês entenderem o primeiro assunto que a gente vai tratar. Você já viu planta morrendo, né? A planta ela não morre só um animal, um herbívoro comendo ela. Você já viu, já deve ter visto planta morta, árvore morta, você já deve ter visto um grilo, algum inseto morto. Você que não foi algum outro animal, por exemplo, o sapo ele não come o grilo se ele não estiver andando. O sapo não come ração. A ração tem que estar em movimento, se for para ele comer, que é como faz quem cria rã para vender pernas de rã, né, para quem gosta de comer isso. Então, o consumidor primário ele serve de alimento para o secundário. Tá? Mas você já deve ter visto, você já viu inseto morto, você já pode ter visto sapo morto, cobra morta é mais difícil, você já pode ter visto algum animal você já viu morto, que não serviu de comida para alguém. E o que acontece nesse caso aqui? Ele vai fazer parte da cadeia alimentar? Vai. Por quê? Porque entra, ó, planta morreu, consumidores. Ó, planta morreu, consumidores decompõem. Consumidor primário, o gafanhoto. Consumidor compõe. Consumidor secundário, sapo. Decompositor compõe. Cobra morreu, decompositor compõe. E a águia morreu, decompositor vai decompor, ou seja, ajuda. Quando apodrece, são decompositores que estão ajudando nesse apodrecimento. Se não existisse decompositor, não tinha ser vivo apodrecendo. Certo? Vamos entender qual a importância desses decompositores. Qual é a relação dos decompositores e as cadeias alimentares? O que são os decompositores e como eles se encaixam na cadeia alimentar? Entre os seres vivos decompositores estão os fungos e várias espécies de bactérias. Fungo e bactéria não é nem animal, nem vegetal. Certo? É outro grupo que a gente vai ver mais para frente. E você tem que se lembrar de que tanto os fungos quanto as bactérias, foi o que eu acabei de falar, não são plantas nem animais. Por exemplo, fungo, cogumelo. Isso é um fungo, é um cogumelo, esse é outro. São espécies diferentes, mas os dois são cogumelos. E não pode comer sem conhecer, porque alguns são extremamente venenosos, tóxicos. Então, esses dois são tipos de fungos, fazem parte do reino fungi. E essas são o quê? Bactérias, que fazem parte do reino monera. Só para você saber, eu coloquei o reino aqui porque eles não são nem do reino animal, nem do reino vegetal. Próximo, ainda dos decompositores das cadeias alimentares. Qualquer planta, inseto, sapo, cobra ou ave mortos apodrecem sob a ação dos decompositores. E como eu disse, o apodrecimento é em função dos decompositores. Como consequência desse processo, o solo passa a conter importantes nutrientes para as plantas. Então, esses nutrientes que estavam nesses seres vivos aqui, quando morrem e apodrecem, parte serve de alimento para os decompositores e o resto volta para as plantas, porque são nutrientes que ficam no solo. Então, quando o organismo morre ou quando algumas das suas partes se desprendem, como folhas e frutos, você já viu folha no chão, fruto caído de árvore, isso tudo, esses restos vão ser decompostos por seres decompositores. Ao decompor as folhas, os frutos, os cadáveres de seres vivos, fezes também e outros restos de organismos, os decompositores aproveitam parte deles como alimento. A outra parte vai para o solo e serve de adubo para as plantas, pois contém nutrientes de que elas precisam para se desenvolver, como por exemplo nitrogênio, fósforo e potássio. São elementos, substâncias químicas que têm nos nossos corpos e que quando os decompositores decompõem esses seres vivos, vai para o solo e a planta utiliza para o desenvolvimento dela. Nós temos aqui um exemplo de um fungo, isso aqui é chamado orelha de pau. Quer dizer, essa aqui é um pedaço de árvore cortada, ou essa árvore está morta,
e aí o fungo consegue começar a se desenvolver. Olha aqui, quem nunca teve em casa uma laranja que estava com esse aspecto aqui? Isso aqui é um tipo de fungo. E no pão? Também, esse bolor verde principalmente. Então nunca comer alimento que tem isso aqui. Tá? Então isso aqui são os algodõezinhos que eu perguntei naquela atividade que está na atividade 2, aquela pergunta da atividade 2. E a partir disso que a gente viu, tudo começa de novo. Esses nutrientes, que são liberados no solo pelos decompositores, vão favorecer o crescimento e a reprodução das plantas. Por meio dessa fotossíntese, essas plantas atuam como produtores de alimento na cadeia alimentar. Esse alimento passa para os consumidores na cadeia alimentar e tudo se repete. Vamos ver aqui, ó. A planta serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para tipo desse rato aqui, parece um gambá, lembram da família do gambá, e esse gambá, esse rato, serve de alimento para uma coruja. E quando a planta morrer, ela vai ser. Isso aqui são os decompositores: fungos e bactérias. Eles vão decompor a planta quando ela morrer. Olha a seta. O grilo vai decompor quando morrer, vai ser decomposto pelos decompositores. Esse tipo de roedor vai ser decomposto pelos decompositores. Essa coruja morrendo não servir de alimento para nenhum outro, ela vai servir de alimento para os decompositores. Então, os decompositores não são plantas, tá? Não é produtor também não. Ela é consumidor. Desculpa. A planta é decompositor. Nós vamos falar sobre outro tipo de consumidor agora. Tá? Então, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E todos eles vão servir de alimento para os decompositores. E por que eu falei? E aí começa tudo de novo, por causa disso. Tá aí. Os nutrientes voltam para a planta. E aí o ciclo começa novamente. Tá? Agora, o que são teias alimentares? Olha o tamanho disso aqui. Tá? Agora, são várias cadeias alimentares aqui. Nós temos uma árvore que serve de alimento, uma espécie de árvore na África que serve de alimento para a zebra. Ó, repara na seta. A zebra não serve de alimento para cobra. Não tem seta saindo da zebra para cobra. A zebra vai para onça. Aqui, a árvore, no caso, também vai servir de alimento para esse inseto herbívoro, que vai servir de alimento para esse lagarto, que vai servir de alimento para o gavião. Essa verdura, ela serve de alimento, né, para a zebra, para o coelho, para o rato e para o herbívoro. E essa gramínea aqui, tipo uma grama, grama pode ter flor também, não do jeito que você conhece flor, mas ela pode ter. Essa gramínea serve de alimento para o inseto herbívoro, para o rato, tá? Lembrando, ó, toda a cadeia alimentar começa com produtor. Depois vem o consumidor de primeira ordem, também como é chamado consumidor primário. Quem é consumidor primário? Zebra, coelho, rato, inseto herbívoro. Só um detalhe: sempre depois de produtor vem um herbívoro. Consumidor de segunda ordem: cobra, coruja, raposa e lagarto. E consumidor de terceira ordem: a onça e o gavião. Só para curiosidade, se alguém prestou atenção nisso. Aqui está a onça como consumidor de terceira ordem. Mas como ele come aqui a zebra, olha a seta, serve de alimento para a onça, ele também pode ser consumidor secundário. Tá? Ele pode estar aqui também. Certo? Deu para entender? Então, tudo isso aqui são várias cadeias alimentares que formam teias alimentares. No caso aqui é uma teia, né? Na natureza nós temos centenas, milhares de teias alimentares. E depois, se qualquer um desses aqui, tá, morrer, mesmo quando a onça come a zebra, que sobra a zebra lá, a onça não come tudo. A decomposição do que restou, quem vai fazer? Decompositor de todos os seres. Todos esses seres, se morrerem e ficarem no solo para se decompor, quem vai tomar conta são os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Só para vocês verem, uma atividade, se vocês quiserem fazer, seria interessante para a gente discutir quando voltar à aula. Quantas
cadeias alimentares eu tenho nessa teia alimentar, tá? Então faz essa atividade, porque eu olhando rapidamente aqui eu achei, ó, 14 cadeias alimentares. Então faz um teste aí, vamos ver se vocês conseguem localizar essas cadeias. Lembrando, sempre começa por um produtor e, no caso, vai terminar sempre num decompositor, que todo mundo que morrer aqui vai ser decomposto, tá? Então o consumidor decompositor é sempre o último. Então tente achar 14 aqui, certo? E só para tirar uma dúvida, porque quando a gente tem aula, muita gente pergunta isso. Ah, professor, urubu então é decompositor? Não, não é. Urubu ele é chamado de detritívoros ou necrófago. Detritívoro, detrito, é resto de alimento. E necrófago, aquele que se alimenta de animais mortos. Esse detritívoro é parecido com isso. Então, ó, são os animais que se alimentam de restos orgânicos de plantas e animais mortos, reciclando-os e retornando-os à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos demais organismos vivos. Os exemplos mais comuns incluem os urubus, os abutres, abutre é um tipo de urubu, as hienas, que caçam em grupo, inclusive tinha uma imagem forte que a hiena tinha comido um leão, uma leoa, mas eu não pus não porque era bem forte a cena. Mas a hiena ela ataca em bando e eles comeram. Quando fala, ah, então ninguém come o leão, a hiena, quando ataca em bando, capaz de matar um leão ou uma leoa e se alimentar deles, tá? E tipos de escaravelhos, que é esse besouro aqui, que tem um nome bem feio, né? Chama rola bosta. Eu só estou falando desse nome porque é como muita gente conhece, às vezes até os pais de vocês conhecem com esse nome. E também quem é detritívoro ou necrófago, principalmente detritívoro, é a minhoca, que ela se alimenta de matéria orgânica no solo. E ela é importantíssima para manter o solo fértil. Solo com minhoca é solo fértil. Opa. Certo? Então é isso. Tá aqui, ó. Respondi tudo isso aqui. Então, essa aqui, o que são as teias alimentares de exemplos, vocês podem fazer as 14 cadeias alimentares que eu passei para vocês naquela teia alimentar. Tudo bem? Então, eu vou colocar nesse e-mail que eu estou mandando aqui para vocês. Se você recebeu, se está assistindo esse vídeo, foi porque eu te mandei o e-mail. Olha no e-mail lá que também vai ter a aula 1. Caso você tenha perdido, assista antes de assistir essa aula. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula, pessoal.